Eu nunca dei certo com a minha mãe a minha vida inteira. Desde criança eu e ela sempre batemos de frente, trocamos farrapos, sempre fomos parecidas assim, inimigas. E isso me prejudicava muito. Quando eu cheguei na minha pré-adolescência, aquela fase mais rebelde, revoltada, aí é que eu e minha mãe não dava certo de jeito nenhum. Então eu decidi morar com o meu pai em Santa Catarina. E assim foi. Só que o meu pai, ele trabalhava de caminhoneiro, viajando. Então ele ficava tipo 3 dias, 4 dias fora de casa e eu ficava sozinha. Eu me sentia muito depressiva. Não era algo profundo, era algo assim que me doía, eu chorava do nada, eu tinha dificuldade de ter relacionamento com as pessoas, eu era meio fechada e acabava que isso me prejudicava muito. Até que depois de uns 4 meses morando na casa do meu pai, eu conheci um rapaz. E esse rapaz, ele foi uma fonte de luz pra mim. Ele me ajudou muito, ele me aconselhava, ele tava do meu lado, ele me dava carinho, atenção, trazia comida, me levava pra sair. E eu já tava completamente apaixonada por ele, até que ele me pediu em namoro. E é óbvio que eu aceitei, porque eu tava muito feliz com o que eu recebia dele. Eu não estava acostumada a receber nenhum tipo de atenção e de amor como o que ele me dava. Então, acabou que, com o tempo, ele começou a falar assim: por que você não vem morar comigo? Ele já morava sozinho, porque era mais velho. E eu falava: não sei, ele vem morar comigo, poxa, o seu pai te deixa sozinha, eu sempre tenho que ficar na sua casa com você, fica comigo logo, vem pra minha casa, tal. Eu conversei com meu pai falou: vai. E aí eu fui morar com ele. Até que lá, quando eu comecei a morar com ele, as coisas começaram a mudar, de pouco a pouco. Ele já não me tratava mais assim tão bem, já não dava mais tanta atenção pra mim. E ele fazia algumas coisas que eu não gostava. E quando eu ia falar pra ele o que me incomodava, meio que ele não se importava. Até que chegou um momento em que ele começou a beber muito. E com essas bebidas vinham acompanhadas de muitas coisas que me magoavam, me ofendiam. Como, por exemplo, quando eu reclamava dele estar na rua, por exemplo. Poxa, você saiu, você voltou tarde, tipo, não é legal você fazer isso. E ele falava: eu não tô nem aí, a vida é minha, o que você tá falando? Você não tem nem pra onde ir, eu só tô com você por pena. Você é uma pessoa que não tem ninguém, nem a sua família te quis, ninguém gosta de você. Então, tipo, essas coisas me magoavam muito, mas depois, quando ele tava melhor, ele se redimia e ficava tudo bem. Como sempre, né, gente? Sempre todas as histórias são assim: ai, quando tá bêbado, tá ruim, tá agressivo, depois volta com o coração imenso. Só que eu gostava dele. E também, convenhamos, eu não tinha muito pra onde correr, porque de qualquer jeito a casa dele era minha casa, né, depois que eu me casei com ele. Então eu acabava suportando muito do que ele fazia. E aí às vezes ele me tratava bem, aí a gente saía com os amigos dele. Quando chegava perto dos amigos dele, ele enchia a cara e começava a falar várias coisas pra me humilhar, pra me desprezar, pra ser motivo de piada entre os amigos dele. E quando a gente chegava em casa, que eu ia brigar com ele falando que ele não podia ter feito isso comigo, ele começou a se tornar uma pessoa extremamente agressiva, me pegando pelo pescoço, me puxando pelo braço, me jogando pela casa. E tipo, a gente começou a viver um relacionamento tóxico, abusivo. E nisso eu comecei a ficar muito mal com tudo que tava acontecendo. Eu já não tava mais suportando ficar perto dele. Até que teve um dia que eu esperei ele trabalhar. Isso, gente, eu também trabalhava já, eu fazia unha, tal, que eu aprendi na cidade da minha mãe, né? Desde menininha sempre gostei. Então, tipo, às vezes eu fazia uns biquinhos de unha, juntava dinheiro. E nisso, gente, tipo, eu conseguia ajudar ele com algumas contas, com algumas coisas, porque na cidade da minha mãe eu aprendi a fazer unha. Então, acabou que, tipo assim, eu fazia uns bicos e tal, e ele me apoiava super dentro dessa ideia, mas não era o suficiente, porque querendo ou não, a casa era dele, as coisas eram dele, meio que era minha obrigação ajudar dentro de casa, entendeu? E não ele me sustentar. E ele sempre jogava isso na minha cara. Até que teve um dia que eu esperei ele sair pra trabalhar, e eu peguei e liguei pro meu pai. Falei: pai, o senhor tá na cidade? Ele disse: tô. Falei: pai, pelo amor de Deus, vem me buscar, não tô aguentando essa vida mais. Meu pai: o que aconteceu, meu filho? Eu falei: só me busca. Meu pai pegou e me buscou. E eu não quis contar pro meu pai o que acontecia, porque, querendo ou não, era uma coisa mais íntima minha, e eu que escolhi casar. Então, não queria culpar o meu pai, ou deixar meu pai preocupado e tal. E fui. Eu descobri, através de amigos em comuns, que ele, quando ele chegou em casa, que ele descobriu que eu tinha ido embora, que eu tinha levado tudo que era meu, ele destruiu a casa inteira, quebrou os pratos, os copos, jogou panela no chão, ficou com raiva. Os amigos dele falaram: cara, para com isso, larga de ser louco. E mesmo assim, ele não mudou. Aí o tempo passou, né?
E de repente a mãe dele me liga. E a mãe dele começou a conversar comigo das coisas que vinham acontecendo depois que nós terminamos. Como, por exemplo, ele tinha comprado uma moto, que eu até ajudei ele a pagar algumas parcelas dessa moto. Só que ele não tinha carteira. E a polícia pegou ele tava andando sem o sapato adequado, e a polícia bateu muito nele, prenderam a moto dele, ele não tinha dinheiro pra poder tirar a moto de lá, porque o que ele recebia não conseguia pagar. E é diária, quando a polícia pega, prende, né, moto ou carro, você tem que pagar diária lá no negócio, lá no... que fica preso. E aí, parece que ele tava muito mal e tal, e ela me contava isso e eu ficava, poxa, coitado, poxa, que pena, nossa, que triste. Eu ficava preocupada com ele. Mas assim, não podia fazer nada. Até que teve um dia que ela me ligou, desesperada mesmo. E eu falei, o que que aconteceu? Ela falou assim, olha, eu não sei mais o que que eu faço com ele. Ele tá uma pessoa muito diferente depois que você foi embora. Ele tá falando que vai se matar. Ele tomou um monte de remédio, ele tá se cortando, ele tá com a vida acabada, ele tá se destruindo depois que você foi embora. Pelo amor de Deus, vem aqui, nem que seja pra você conversar um pouquinho com ele, pra você falar com ele, pra você tentar ajudar ele. Eu falei, é engraçado, né? Por que que a pessoa só quer dar valor depois que perde? Quer contato comigo agora? Me humilhou tanto, me desprezou tanto. Agora quer que eu vá aí? Ela, pelo amor de Deus, eu te imploro, é caso de vida ou morte. Ele realmente, ele tá tentando se matar. E eu pago a sua passagem de vinda, de ida, eu faço o que você quiser. Aí eu falei, olha, tudo bem. Aí ela foi, pediu o Uber, eu fui pra casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele tava tão pálido, branco, magro, cortado, machucado, feio, sabe, destruído mesmo. E eu já tinha me recuperado de tudo aquilo. Detalhe, quando eu separei dele e voltei pra casa do meu pai, eu tava tão mal que eu comecei a buscar ajuda, tratamento psicológico, porque, como eu disse, eu tinha depressão pelo problema que eu vivia com a minha mãe e com meu pai. Assim, pela minha mãe me maltratar e pelo meu pai ser muito ausente, eu não ter aquele amor, aquele carinho. Aí eu depositei muito de mim nele. Aí quando eu tava com ele, ele foi lá e me desprezou. Então, minha depressão, ela se tornou um pouco mais profunda. Então, quando eu saí do relacionamento com ele, eu tava com a depressão horrível. Então, eu comecei a ter que me tratar pra poder tirar do meu psicológico tudo aquilo que ele me falava, as humilhações e tudo aquilo, né? E com o tempo, eu fui melhorando, eu fui conversando, eu fui encontrando com algumas pessoas, até mesmo na internet, que viviam as mesmas coisas que eu. Comecei a criar novas amizades virtuais, que consegui ir me recuperando de todo aquele processo doloroso que eu vivia. Então, quando eu encontrei com ele, que eu vi ele pálido e eu já tava um pouco mais assim, mais forte de tudo que tinha acontecido, eu fiquei pasma com ele, né? E esse cara chorou tanto, mas ele chorou tanto, meu Deus, ele chorou demais da conta. Ele não conseguia nem conversar de tanto que ele tava chorando. E ele veio falar pra mim, né, eu não tô conseguindo viver sem você, você é a mulher da minha vida, eu não consigo mais olhar pra frente, eu não consigo ter sentido pra viver. Eu virei pra ele e falei assim, ué, mas por que agora? Por que você esperou eu ir embora? Por que você me maltratava, me humilhava? Olha o jeito que você tá chorando. Quando eu chorava desse jeito, que às vezes eu chorava igualzinho ele, né? Quando a gente era casado. Ele falava assim, para de chorar, caixa d'água. Para de chorar, você caiu do caminhão da mudança, cachorrinha. Tipo, ele me humilhava pra caramba. E eu falei isso pra ele, entendeu? E quando eu lembrei ele, que eu falei pra ele, chamei ele de caixa d'água, igual ele me chamou, que é até engraçado, mas na hora assim... não foi, ele chorava mais ainda e me pedia perdão por tudo que ele tinha feito e começou a falar que ele prometia que se eu desse uma segunda chance pra ele, ele mudaria. Eu falei pra ele, eu não sei se realmente muda, porque ele me desprezava muito pra mudar assim do nada. E ele começou a falar que, pelo amor de Deus, pra eu perdoar ele e tal. E eu pensei comigo, perdoar é uma coisa em que a gente vai olhar pra dor e a gente não vai sentir mais ela, entendeu? A gente vai conseguir falar disso sem doer. Então eu não vou dizer se eu consigo te perdoar. Ele falou, se mantenha pelo menos próximo, eu vou tentar fazer de tudo pra te fazer feliz, eu vou tentar fazer de tudo pra ser o homem da sua vida e tal. E nisso, o que aconteceu? Eu acabei falando, olha, vamos fazer o seguinte, vamos de pouquinho a pouquinho. Eu tava muito insegura com ele, mas eu tava com dó dele, né? E querendo ou não, ele me ajudou em uma parte da minha vida. Ele me humilhou quando eu tava dentro da casa dele, mas antes de eu mudar pra casa dele, ele me ajudou em muitas coisas. E ele era um cara legal. Ele tinha muito problema quando bebia, então eu comecei a colocar na balança, assim, tudo que tava acontecendo, e eu comecei a falar, tá, vamos de pouquinho a pouquinho. E de pouquinho a pouquinho eu comecei a ir, frequentar a casa da mãe dele, que ele, né, não conseguia morar sozinho. Eu comecei a, de pouquinho a pouquinho, falar com ele, de pouquinho a pouquinho a gente tá junto, e ele, assim, foi se reerguendo. E ao tanto que ele foi se reerguendo, ele foi se agarrando mais a mim.
E ele foi se agarrando a mim, e ele foi crescendo e me colocando em pedestal e fazendo tudo pra mim e colocando eu como meta de vida e tudo era por mim, tudo era eu. E é óbvio que eu comecei a me sentir um pouco mais segura com isso. E logo a gente decidiu tentar novamente. Hoje tem 6 anos que nós somos casados. Eu falo, gente, é muito raro você encontrar uma pessoa que muda assim da água pro vinho. Mas ele foi uma dessas pessoas. Eu tô esperando um filho dele. E ele é uma pessoa muito maravilhosa, ele faz tudo pra me agradar, ele faz tudo de bom, ele cuida de mim com muito amor, ele nunca mais fez nada do que ele fez. Então, por mais que a gente não acredite na mudança do outro, às vezes a pessoa muda mesmo, mas um detalhe, a pessoa só muda quando ela quer. E o pior, eu acredito que ele só mudou porque quem mudou também fui eu. Se eu tivesse aceitando ser desprezada e desvalorizada na casa dele, ele nunca teria mudado. Ele só decidiu mudar porque ele me perdeu, porque ele viu que eu abandonei, que eu fui embora, que eu levantei minha cabeça, que eu passei por cima dos meus problemas e que ele tinha me perdido. Então muitas pessoas só dão valor quando perdem. A sorte é que eu ainda tinha sentimentos vivos por ele e consegui dar a volta por cima de todo o meu desprezo, da minha dor, pra amar ele novamente. Porém, não é todo mundo que passa por isso. Então a gente tem que analisar, né? Pra ver se a gente realmente não tá perdendo a pessoa que a gente ama, se a gente tá valorizando, se a gente tá cuidando, porque não é todo mundo que aceita voltar depois que perde. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje a gente fala aí sobre mudanças, né? Acho bem difícil mesmo uma pessoa mudar, mas se aconteceu com ela, pode acontecer com várias outras pessoas. Você também já passou por isso? Por uma pessoa que te humilhou, que te desprezou, que te perdeu e depois que te perdeu ela voltou atrás e quis mudar e a mudança dela foi radical, foi linda, foi pra frente, foi maravilhosa? Deixa nos comentários ou me mande sua história pra contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Vídeos de segunda a sexta, meio-dia aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.